Homofobia religiosa. Como é que eu sei que eu tô passando por isso e o que isso causa em mim? Antes de tudo, deixa eu me apresentar para você. O meu nome é Brenda, eu sou psicóloga clínica, pós-graduanda em psicologia analítica e psicologia e sexualidade, e também sou uma mulher bissexual e cristã. Ao longo dessa minha caminhada, de mais de 7 anos de estudo de psicologia e 2 anos de ministério de igreja, eu passei por algumas coisas que eu quero dividir aqui com você. Durante a minha graduação, eu sempre fui aquela pessoa muito crítica a religiões, principalmente quando se falava de terapias de reversão sexual. Eu não só era muito crítica, como eu era aquela pessoa que dizia, não, se tiver alguma demanda disso, manda pra mim. Que na hora que chegar em mim, eu digo que isso não existe, tá tudo bem, vai ser muito fácil lidar com isso, porque é muito óbvio que isso é um absurdo. Mas quando você tá passando por isso de dentro, as coisas mudam. Porque além dessa situação, a gente tem um processo de institucionalização. Mas isso tudo a gente vai conversar com calma, tá? Vem comigo que eu vou te explicar. Na linha da psicologia que eu sigo, a gente vai entender a homofobia como uma das deficiências sociais. O que é essa deficiência social? É uma barreira social que impede que indivíduos consigam aproveitar da vida plenamente. Vão ter barreiras invisíveis, na maior parte das vezes, que não vai permitir que essa pessoa possa ser ela mesma e degustar da experiência humana como as outras podem degustar. Outros tipos de deficiência social. A gente vai ter o capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência, a gente vai ter o machismo, a gente vai ter o racismo, a gente vai ter essas barreiras sociais que dizem que essas pessoas não podem degustar da vida como um ser humano normal teria direito. É essa briga pela normalidade. E por que a gente tem que falar de uma homofobia específica, então, que é a religiosa? Porque ela vai ter tanto uma estrutura que é específica, quanto ela vai ter também consequências que são específicas na saúde mental da pessoa que está sofrendo. Como você vai lidar com a ideia de Deus e de uma espiritualidade, principalmente a gente que vive em uma sociedade que é ocidental, que foi colonizada pelos cristãos, pelo cristianismo, mesmo que você siga uma religião de matriz africana ou de qualquer outra natureza. Você ainda vai ter os símbolos do cristianismo muito implantados no inconsciente coletivo dessa sociedade. Então, todos os indivíduos que estão nessa sociedade vão passar por esse inconsciente coletivo também e vão ter os símbolos do cristianismo marcados em si. Então, quando você fala sobre Deus não te aceita sendo quem você é, você está usando uma máxima e além de uma violência que você tem com relação à orientação sexual, você tem também uma violência religiosa acontecendo ali. E é imposto sobre a sua experiência algo que te violenta, algo que te discrimina, uma verdade sobre você que te machuca, que não partiu de si, que não partiu de dentro. Então, como é que isso vai aparecer na realidade? Com falas que vão associar a tua orientação sexual, a tua experiência sexual, que é algo que é totalmente particular e humano. E aqui a gente vai entrar em outro ponto, que é a institucionalização da igreja. E não só isso, como também vamos olhar para o histórico do que aconteceu com relação à história da sexualidade no mundo. Porque existe um contexto, existe uma narrativa, existe um domínio institucional sobre essa área da sexualidade, que é algo que é totalmente pessoal de cada pessoa. Não existe um molde de como você pode viver a sua sexualidade. Existe autoconhecimento para você entender como viver a sua saúde sexual, porque quando a gente está falando dessa área, a gente está falando de saúde também, e não ter saúde, não ter equilíbrio nessa área também te traz prejuízos, tanto no físico quanto no mental e no emocional também. Mas existe historicamente um domínio sobre isso pela Igreja Católica lá na Idade Média. Então, a Igreja Católica deixa de ser uma instituição de fé e salvação e ela se torna uma instituição política, assim como já era desde o começo, lá em Roma, lá nos gregos. Mas deixando de ser essa instituição de fé e se tornando uma instituição política, ela vai trabalhar sobre o controle populacional, sobre o controle comportamental, principalmente, dessa população, para conseguir ter o domínio sobre o que eles iriam ou não fazer, usando o nome de Deus. Mas isso já faz muito tempo, isso aconteceu lá em 1473, já faz muito tempo, né? Você vai me dizer, sim, mas durou 1000 anos. Foi de 1473 até mais de 1400. A gente tem uma idade muito, a gente tem um período de tempo muito marcante. E aí vamos olhar enquanto desenvolvimento.
desenvolvimento, porque um bebezinho, ele está em desenvolvimento, ele vai se tornar o alimento que ele come, né? Essa carne que a gente tem, ela não veio do nada, ela é matéria que foi transformada. Então, aquilo que eu comi, eu me transformei nisso. Da mesma maneira, a gente vai se alimentar de coisas invisíveis, de coisas sociais. E quando a gente está falando de uma sociedade, a gente está falando de uma sociedade que, da mesma maneira, nós fomos nos desenvolvendo, essa sociedade também foi se desenvolvendo. E se a gente olhar historicamente, no período de tempo que a gente tem, foi anteontem. Se a gente for ver que a humanidade existe há quanto tempo? Foi anteontem. Então, nós ainda seguimos historicamente em que momento nós estamos. Então, nós estamos em um momento, historicamente, ainda muito influenciado por essa dinâmica de poder da igreja versus comportamento versus controle de comportamento. Então, ainda tem uma predominância sobre isso em questão de privação, principalmente. E quando você passa pelo processo de institucionalização, é quando você aceita, você se submete às ideias, aos comportamentos, à cultura, você se submete àquela instituição. Você deixa a tua verdade de lado e você aceita aquilo que está sendo dito para você, aquilo que está sendo vendido como uma verdade. Qual que é o problema disso? Que você se perde ali entre as linhas do bom senso, as linhas do que é saudável, e aí você começa a acreditar que tudo que está sendo dito ali é a verdade e é você que está errado. E esse processo de institucionalização, ele costuma não só ser visto como algo positivo, como sendo algo reforçado de várias maneiras com a igreja. Principalmente em discursos que vão dizer como: se afaste do mundo, o mundo vai pensar assim, mas a verdade é essa, você não pode ter amigos do mundo, as pessoas do mundo você precisa se afastar porque elas vão distorcer a verdade para vocês, então vão limitar o acesso que você vai ter a outras informações para que as informações que eles te passem passe a ser cada vez mais aceitável, porque você não tem outras referências de como lidar, de como viver, de como ver outros pontos. E aí eu trago um ponto, né? Por qual motivo, se não limitar a verdade para você, limitar o seu pensamento crítico, limitar a sua liberdade de pensamento e de análise, alguém te diria para fazer isso? Não tem aquele estilo bem relacionamento abusivo, quando você começa a se relacionar com uma pessoa e daí de repente os seus amigos são ruins, a sua família é ruim e tudo aquilo que discorda daquilo que eu estou te dizendo, então não presta e você precisa se afastar. Entende? Tome muito cuidado com esse tipo de discurso. Mas sendo mais objetiva sobre a maneira com que a homofobia religiosa ela vai aparecer na realidade, na experiência das pessoas que estão sofrendo. Geralmente vão ser com 1. Exclusão. 2. Você pode participar aqui, você pode estar entre nós, mas você tem que mudar. Uma desproporção com relação ao julgamento do que é considerado pecado. Então, aquele fulaninho ali, ele é pecador também, ele tem um pecado dele, ele mente, ele rouba, ele trai, ele mistura tecidos, ele trabalha no sábado, ele tem os pecados dele, mas a gente vai tratar ele de um jeito e a gente vai tratar de um jeito que é totalmente diferente. Os pecados dele, tá tudo bem, a gente não precisa ficar falando sobre isso o tempo todo, mas os seus pecados a gente vai reforçar o tempo todo para você entender o quanto isso é errado. E aqui eu não tô entrando no conceito do que é pecado e do que não é, porque isso é tema para outro vídeo. E aqui a gente entra no nosso quarto ponto, que talvez seja o mais marcante com relação à homofobia religiosa, que é a associação da sexualidade com algo demoníaco, com algo que te levaria ao inferno, com algo que te leva à condenação, com frases como: isso foi um toque maligno que entrou na sua vida, isso é uma distorção de identidade, isso é o inferno tentando te confundir, você nasceu normal, mas foi um toque demoníaco que te transformou nisso. Então vão ser falas que vão remeter à sua orientação sexual, à sua maneira de lidar e de se entender nesse mundo, nesse universo tão complexo que é a sexualidade, vai ser considerado algo que te afasta dessa espiritualidade, que te afasta da graça divina, algo que te afasta de uma vida que seja plena, de uma vida que seja vivida com liberdade e também com o amor, com a graça desse Deus. E os prejuízos para a pessoa que passa por isso, a pessoa que sofre isso, são enormes. A gente está falando de uma das populações mais vulneráveis ao suicídio que a gente tem no país inteiro. Sendo isso, não por acaso. Se a gente está falando de uma vida em que nascer como eu sou é um pecado e eu não consigo mudar porque terapia de reversão sexual não existe, então eu estou falando que eu nasci condenada a ser quem eu sou. E se quem eu sou não agrada a Deus, então que saída me resta? Então, que qualidade de vida eu tenho se eu vou ser desprezada socialmente, se eu vou ser
julgada, se eu vou ser excluída, que qualidade de vida eu posso ter se a minha participação nos ambientes vai ser considerada sempre o papel menor do que o papel dos outros, um papel sujo, um papel demoníaco dentro daquela instituição. Sem falar nos casos em que isso vai levar à rejeição familiar. E aí aqui a gente já está falando de problemas ainda mais complexos, com a rejeição paterna, com a rejeição materna, que vai trazer em si várias outras questões emocionais e psicológicas, mas também essa falta de amparo e de rede de apoio financeira, que a gente não considera quando vai falar de psicologia, mas de que maneira você vai conseguir ter uma vida equilibrada, sabendo que se acontece alguma coisa com você, se você fica doente, você não tem quem esteja ali com você te sustentando quando você não conseguir se sustentar mais, por conta da sua orientação sexual. Ah, Brenda, percebi que estou passando por isso, e agora o que eu faço? A primeira coisa é buscar por apoio. Se você não conseguir esse apoio em amigos, da tua família, procure por terapia. Isso parece ser só um detalhe, mas você ter um espaço para você ser compreendido, para você poder ser quem você é sem julgamento, para você poder fortalecer a tua autoestima, para você poder ser vulnerável, sem que isso signifique julgamento ou alguém tentando te diminuir ou mudar quem você é, a gente está falando de uma coisa enorme, porque a gente está falando em te fortalecer, a gente está falando de você ter um ponto de resistência dentro dessa luta. A gente está falando também em um lugar para você poder descansar de tudo isso e só ser quem você é, sem julgamento nenhum. O segundo ponto é você ter uma rede de apoio. Isso pode acontecer também em grupos que são específicos para pessoas que estão passando por questões específicas disso. Se na tua cidade não tiver nenhum lugar que você possa ir presencialmente, hoje existem esses grupos também online que fazem muita diferença. O terceiro processo é a desinstitucionalização. Então, ter amigos, ter conversas, ter referências de pessoas fora da igreja. Ter uma vida fora da igreja. Isso tudo parece ser muito difícil quando você está de dentro, porque são várias sensações de culpa, são várias sensações de condenação, são várias experiências de estar indo contra Deus que você pode estar tendo nesse momento. Mas você não foi criado para viver no meio desse inferno que você tem vivido com relação ao julgamento que você tem sofrido. Não é sobre quem você é sobre quem as pessoas são. E se ele estivesse aqui, ele não estaria te julgando como elas, ele estaria te protegendo delas. Meu nome é Brenda, sou psicóloga clínica e se você percebeu nesse vídeo que você está passando por isso e você precisa de apoio, entre em contato comigo e agenda a sua sessão.